A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que me ouvem, que me assistem neste momento. Que Deus abençoe ricamente o seu coração. Estou aqui numa série de mensagens cujo tema principal é que nós, que você e eu, nós, aqueles que creem, nós somos templo do Espírito Santo. E eu tenho aqui feito vários vídeos para compreender esse assunto de suma importância. E sempre digo a você que chegou pela primeira vez, que pegue desde o primeiro vídeo, parte 1, parte 2, parte 3, agora vai ter a parte 4. O assunto ele é bastante amplo, então eu estou fazendo em pequenas partes, para que você possa acompanhar, também meditar, ler a palavra, estudar e atentar, restaurando de acordo com cada aspecto. Eu só quero aqui situar para dar continuidade. Nós lemos lá em 1 Coríntios capítulo 6, onde diz que nós somos templo do Espírito Santo, onde também eu compartilhei que aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele, e isso, lógico, todos nós queremos, mas ele também diz, mas não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela, porque, como se diz, serão os dois uma só carne? Então, dentro desse tema, eu tenho aqui seguido sobre as consequências e a bênção, e muito mais as consequências, porque lamentavelmente nós não temos santificado o nosso corpo, como deveríamos, para, uma vez que somos o templo do Espírito Santo, glorificar a Deus agora no nosso corpo, Deus de já. E aqueles que se unem a uma prostituta, eu trabalhei as mensagens anteriores, e falei até mesmo do livro de Judas, onde tem ali os exemplos de punição. E que tipo de punição? Até mesmo no versículo 6, que os anjos que não guardaram o seu estado original, que é os anjos caídos, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Então o que Deus fez com esses anjos? Está lá em Gênesis, tá? Já citei lá. Deus tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. E hoje eu vou falar também sobre as consequências sérias de quando usamos o nosso corpo para algo errado. Como exemplo, como diz aqui em Judas, e aqui eu sigo o vídeo, o assunto de Judas, como é um capítulo só, então nós só falamos o versículo. Então Judas, versículo 7. Então assim como os anjos caídos possuíram as mulheres, eles deixaram o seu habitat natural para vir possuir as mulheres, e isso é uma miscigenação. Então isso é terrível, Deus não aprova isso, tá? Então ele fala, versículo 7, como Sodoma. Como Sodoma é exatamente a mesma coisa. Ele fala, lembra de Sodoma e Gomorra? Então eu quero aqui trabalhar um pouco com Sodoma e Gomorra, vou usar vários vídeos, porque o assunto é importante contextualizar você, tudo que aconteceu lá em Sodoma e Gomorra, tá? Então, versículo 7 de Judas diz, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado, veja, a prostituição como aqueles. Entendo como aquela situação anterior, que Judas está dentro do contexto. Já falei dos anjos caídos, agora você pega Sodoma e Gomorra como eles. Então olha que interessante, seguindo após outra carne. Agora olha, já tinha parado para pensar, o que é seguir após outra carne? Vou fechar o versículo. São postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Então, entendo eu, tá? E está na Bíblia, vou mostrar para vocês, o que é seguindo após outra carne, assim como eles. Então, os anjos caídos possuíram mulheres, já mostrei isso na Bíblia, no livro de Gênesis, e aqui também diz que eles aqui, Sodoma e Gomorra, seguindo após outra carne. Já quero adiantar, para que você acompanhe comigo, pense junto comigo esse assunto, que é um fato, que em Sodoma e Gomorra, olha que coisa interessante. Os anjos, 2 anjos do Senhor, foi até esta cidade de Sodoma e Gomorra, para verificar tudo que estava ocorrendo e até também trazer o juízo. E vocês, para quem lê, eu posso ler aqui, vou ler depois, vocês acreditam que os homens queriam possuir o corpo daqueles anjos? Os anjos queriam, o povo de Sodoma e Gomorra. Então olha
a situação grave, como que essas pessoas, elas vão se entregando à prostituição, vão entregando, homem com mulher primeiro, fora do casamento, depois com vários parceiros, depois com homens, aí é homem com homem, mulher com mulher, e Sodoma e Gomorra é o exemplo disso, foi até destruído com fogo, e hoje não está diferente. E o negócio é tão feio que agora estes homens querem possuir o corpo de 2 homens que são os anjos. Lógico que esses homens não sabiam que eram anjos, quem sabia que era anjo era Ló ali. Mas a carne ela vai cegando tanto a gente, vai cegando tanto, que nós vamos permitindo, né, citando eles lá, se entregar à prostituição numa situação tão agravante que Deus tem que descer ali para julgar aquela causa. Então vamos ver isso de perto, tá? Então só para lembrar que os anjos caídos saíram do seu estado original, abandonaram o seu próprio domicílio e vieram possuir as mulheres formosas lá no início, lá em Gênesis, tá certo? E agora aqui, seguindo em Gênesis também, tem a cidade de Sodoma e Gomorra, os anjos que são do Senhor descem até essa terra. Lógico, os anjos não querem possuir os homens e as mulheres, jamais. Mas aqui é os homens que querem possuir o corpo destes homens de Deus. Percebe como o negócio é sério? Então vamos ver isso. Lá me acompanhe, você que está aí. Eu vou fazendo vídeos curtos. Eu vou fazendo várias partes, tá bom? E você vai acompanhando. Caso você tenha interesse, já vai entrando nesse, entrando no outro. E assim vamos indo. Então, em Gênesis capítulo 18, aqui está registrada essa história de Sodoma e Gomorra. E também no capítulo 19. Para que você esteja contextualizado, é tanta riqueza, queridos, nessa história, é tanta riqueza que é um fato que eu e você precisamos atentar pelos detalhes. Então, eu não quero aqui me apressar, eu quero simplesmente aqui desfrutar com você cada situação, cada conversa, cada fala, cada comunhão, Deus com Abraão, com Ló também, e vendo toda a situação para aprendermos grandes riquezas aqui. Então, Gênesis capítulo 18 diz assim, versículo 1. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Então levantou ele os olhos, aqui no caso Abraão, e olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Então olha que interessante, para que você acompanhe, nós que temos o canal aqui de Batalha Espiritual, e estamos claro disso, acredito que quem não mexe com isso também acredita. Aqui Deus e mais 2 anjos, eles se materializam em homens. Então aqui está provado que os anjos se transformam em homens. Então os demônios também se transformam em homens. Entende? A Bíblia diz que Satanás tem o poder de se transformar em anjo de luz. E os seus ministros em ministros de justiça, ou seja, os seus demônios em ministros de justiça. Então, veja bem, queridos. Tanto anjos de Deus como os anjos caídos de Satanás, eles se transformam em homens. E aí, lógico que o diabo também se transforma, os seus demônios até mesmo usam pessoas bonitas, né, para enganar as pessoas. E aí, as pessoas, por não saberem lidar com isso, acabam sendo enganadas pela aparência e não atenta por aquilo que está sendo dito. Então, como que você começa a entender e a descobrir que aquele homem ou aquela mulher, mesmo formosa, bonito e de boas palavras, ela pode ser ou está sendo usada pelo inimigo ou por Deus? É o assunto, é o contexto. E se você não conhece a palavra de Deus, você vai ser enganado. Então, toda vez que você ouvir alguém, você não sabe se aquilo vem de Deus ou do inimigo. Entende? Então como é que você sabe? Você precisa conhecer a Bíblia. Você precisa ler a palavra de Deus. Você precisa ler de Gênesis a Apocalipse. Então aqui eu quero te ajudar a compreender a palavra, porque aqueles que são de Deus ouvem a voz do Senhor. E aqueles que não são, não vão conseguir ouvir. Você veja que Abraão, olhando para aqueles 3 homens, ele já compreendeu que era de Deus. É interessante, né? Como é que Abraão consegue olhar para homens e ver que é de Deus,
e outros olham aí para homens e não sabem se é de Deus ou não. Então, quando Abraão viu isso, olha o que ele fez. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra e disse: Senhor meu. Como que Abraão sabia que ele era Deus? Como que Abraão sabia que era o Senhor? Se eram 3 homens. Percebe? E aí diz assim: se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Olha aí. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo dessa árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Aí responderam aqueles 3 homens, que era Deus e os anjos: fazei como disseste. Aí, ó, veja bem, foi preparar ainda o almoço, né? Foi preparar ali a comida, né? Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faz pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao criado, que se apressou em preparar. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles. Veja, para Abraão fazer tudo isso, leva um tempinho. Você que é mulher, dona de casa, para fazer um almoço dentro dessa situação, você sabe que demora um tempinho. E Deus esperou, junto com os anjos, eles fazerem tudo, tá? E veja bem, colocou diante deles e permaneceu de pé, junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Fizeram ali um banquete. Então, lhe perguntaram. Aí aqui é interessante. Deus desce em forma humana, junto com anjos, para conversar com Abraão. E vocês vão ver na sequência que Deus vai revelar a Abraão o que ele tem que fazer na cidade de Sodoma e Gomorra, porque há um grande problema lá, que é o assunto que nós estamos aqui mexendo. Só que, antes de Deus ir lá destruir, Deus então bate um papo, tem uma conversa legal com Abraão, vai prometer, trazer uma promessa para eles e ao mesmo tempo revelar o que ele vai fazer. Então Deus sempre aproveita tudo para ajeitar bastante coisas. E é muito bom essa comunhão. Então no versículo 9, então eles perguntaram, né, o próprio Senhor: e a Sara, tua mulher, onde está? Aí Abraão respondeu: está aí na tenda. Disse um deles, um dos 3, certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará luz a um filho. Sara, então, queridos, estava escutando a porta da tenda atrás deles, tá? Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, quando ela ouviu que ela ia ficar grávida, né? Então ela riu, dizendo consigo mesmo: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Olha que interessante. A mulher está lá na tenda, sem falar em voz audível, mas dentro dela ela ri e pensa isso. E Deus sabe tudo o que se passa e o que você pensa, e se você está rindo escondido ou não, Deus está vendo tudo. E olha o que Deus fala. Disse o Senhor a Abraão: por que se riu a Sara? Em outras palavras, por que a Sara está dando risada? Não está acreditando no que eu estou dizendo? Dizendo: a Sara, será verdade que darei ainda a luz sendo eu velha? Será que eu velha posso dar luz? E Sara, lógico, não acreditou. Aí Deus fala assim, né? O Senhor ali falando para Abraão. E grave isso, queridos, versículo 14. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Por isso, queridos, que eu estou lendo toda essa história, porque há muita riqueza. Eu pergunto para você: há alguma coisa na sua vida que você esteja com muito problema, até mesmo impossível aos homens, seja doença, seja enfermidade? Aqui no caso da Sara e Abraão, eles já eram velhos, já tinham perdido costumes do prazer do homem e da mulher,
não tinham mais humanamente falando condições de ter filhos. E Deus está falando para Abraão, há alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor Deus? Responda a você que está me ouvindo aí agora, porque assim como Deus soube e sabia que a Sara estava rindo, escondido e não acreditando, assim também Deus agora sabe no seu coração aí, eu aqui, na minha família que está aqui, e sabe aonde chegar esta palavra, e sabe você que está aí na cadeia, você que está aí na prisão, você que está aí no hospital, você que está aí numa UTI e conseguindo me ouvir, e talvez os médicos estão dizendo assim, não tem mais jeito. Mas hoje Deus está falando assim, há alguma coisa impossível ou demasiadamente difícil para que eu, Deus, faça? Nós sabemos que não existe nada, né? Que Deus não possa fazer, porque Deus, para Deus, tudo é possível. Então Deus, mesmo ela ainda dando risada, Deus fala assim, daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Queridos, Deus falou, está dito, graças a Deus. Então Sara, receosa, o negou. E olha que interessante, a Sara ainda quer dar uma desculpa. E nós somos assim, cheios de justificativa. Deus fala uma coisa para nós, olha, você tá assim, você não pode, você pode, você tá errado, você tem que pedir perdão. Não, não é bem assim, a gente fica se justificando. Eu sempre digo nos meus vídeos, não se justifique, simplesmente confesse, se arrependa, porque se eu e você se justificar, nós não receberemos a graça do Senhor. Então a Sara receosa o negou, dizendo, eu não ri não, dizendo isso para Deus, hein? Ele, porém, disse, não é assim, é certo que riste, ou seja, você riu mesmo, você não acreditou, mas eu tenho um propósito e daqui a um ano você terá um filho, tá? Então, nosso Deus, ele é tremendo, e veja, aqui diante de uma situação difícil de Sodoma e Gomorra, que está acontecendo lá, os homens se prostituindo, que é o assunto, Deus ainda passa ali por Abraão, conversa com Abraão e com a sua esposa, traz uma promessa de um filho, porque Abraão não tinha um filho de Sara, tá? Não tinha, e teria que ser dela, que seria o filho da promessa, porque é Abraão, depois vem Isaac, depois vem Jacó, e depois de Jacó que vem Israel. Tá? Então Deus fez uma promessa e ele vai cumprir, independentemente da sua idade e independentemente também da minha idade. Não importa quanto tempo você tem, não importa quantos anos você tem. Uma vez que você crê no Senhor, Deus é poderoso ainda para te usar e para, através de você, através do seu corpo, da sua alma e do seu espírito, você glorificar a Deus e Deus te usar grandemente para o seu propósito. Eu vou parar por aqui essa primeira parte, para que você medite, e no próximo vídeo eu vou dar continuidade a esse assunto, porque agora nós vamos entrar dentro do julgamento e do juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra, e como Deus é relacionado a tanto a sua justiça e como a sua misericórdia, relacionado a esse tema muito forte, que é nós tomarmos cuidado de como usamos o nosso corpo, com quem nos unimos, sabendo que nós somos o templo do Espírito Santo, e por isso devemos honrar o nosso corpo sempre, fazendo a vontade de Deus. Se inscreva no canal, divulgue esta mensagem para todas as suas redes sociais, na sua congregação, chame eles para participar desta conferência, desse seminário, divulgue desde a parte 1, agora estamos na parte 4 e vamos agora para a parte 5. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Um grande abraço.